E aí, galerinha, beleza mesmo? Mais uma aula do nosso canal, o canal do professor Alex Homero, hoje com um assunto super comum nos vestibulares, especialmente no Enem, mas ó, tem concurso público que será cobrado, as chamadas variações linguísticas, galera. E claro, peço desde já para você que deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, alguma pergunta que queira fazer, ativa o sininho da notificação, tem um desenhozinho, um signo visual para você receber em primeira mão as aulas quando são publicadas aqui no meu canal, beleza? E claro, para você que não está inscrito, inscreva-se, sou o professor Alex Homero, vou trabalhar com vocês hoje o assunto variações linguísticas ou variantes linguísticas, como queiram chamar. Sejam bem-vindos! Beleza, galera? E aqui na minha entrada, né? É uma foto que eu tirei lá no Rio Grande do Norte. Um abraço para a galera de Natal que está no nosso canal também inscrito aqui, ó. Eu lá, ó, sendo coagido, balançando o sininho coagido ali a pagar a conta. E veio bem a calhar, porque uma das grandes variações linguísticas é justamente a questão do regionalismo. E também tem duas imagens aqui que vocês vão perceber que tem expressões como abestalhado, oxete, e aí, mano, beleza? Guri, uai, que você ouve essas expressões dependendo da região, tá? E também aqui uma nuvem de palavras, engraçado, estranho, diferente, região, sotaque, costume, por aí vai. Beleza, galera? Qual é a ideia disso aí pra gente, tá? Para vocês perceberem, aqui eu coloco mais uma nuvem de palavras, né? Para vocês perceberem como é muito rica a diversidade linguística brasileira. E aí uma das coisas que se cobram muito em provas é a questão desse patrimônio linguístico brasileiro. E desde já chamo a atenção para você. Em questões de concurso, vestibulares e Enem, nunca teremos uma resposta que diga que falar aqui está falando errado, essa expressão aqui não é legal, isso aqui é um sotaque que deve ser discriminado. Pelo contrário, exatamente por termos uma riqueza linguística muito grande, é um país com dimensões continentais, é que isso é constituído um patrimônio linguístico nacional. Olha aqui algumas expressões, né? Aquela velha briga do paulista e carioca, biscoito ou bolacha, né? Macaxeira em alguns lugares, aipim em outras, né? Mandioca em outras. Então eu tenho aqui expressões, lotação, ônibus, aquele din-din, né? Ou sacolé, ou chup-chup. São expressões tangerina e mexerica, né? São expressões que você percebe que elas são ditas, né? Escritas ou faladas, ou você lê num texto, ou propaganda no livro, e que são a mesma coisa, mas são termos que, quando falados ou escritos, são diferentes. Isso denota aí a variação que a língua tem. E toda língua, a língua espanhola tem suas variações, a língua inglesa tem suas variações. Olha aí, o inglês britânico e o inglês americano. A língua francesa tem suas variações. É perfeitamente normal, é perfeitamente cabível, porque isso mostra o dinamismo da língua, beleza? E eu quero lembrar aqui os conceitos básicos. Linguagens, galera. Qual é a maior intenção das formas de linguagem? Seja verbal, não verbal, a linguagem mista, a linguagem corporal. É comunicar-se. E a linguagem é uma forma de interação social. Então, se você discrimina alguém pelo que ela fala ou escreve, você não está permitindo que essa pessoa interaja com você. Não haja interação social. Vai de encontro a tudo que prega a própria ideia de comunicação, a própria ideia de linguagem, beleza? A linguagem também é uma forma de construção de identidade social, cultural. Tudo bem? Beleza? Agora, cuidado. Dentro de linguagens eu tenho língua. Linguagens é uma coisa universal. Língua, aí já é um grupo específico. Língua francesa, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa. A língua é estruturada com sinais, né, com a normatização, com os elementos gramaticais, com a parte estrutural do idioma, e isso é aplicado em diferentes situações ou contextos. E aí é que está a grande sacada da língua. Como ela é uma forma de comunicação dentro de um grupo específico, nós temos a língua portuguesa, que está aqui no Brasil, mas está lá em países da África, como Angola, Guiné-Bissau, como Moçambique, está lá em Portugal, nossa pátria mãe, digamos assim, mostra o quanto ao longo do tempo essa língua foi se modificando. Isso nos países também é assim. Novas palavras vão chegando, neologismos, algumas expressões vão ficando em desuso, arcaísmos, mas mostra que os próprios falantes é que determinam como é que essa língua vai se trabalhar no cotidiano. Alguém imaginava há 100 anos o internetês?
Não. E hoje todo mundo usa ali na sua conversação, nos chats, né, nos WhatsApp da vida, no Instagram da vida, no Twitter da vida. Quem imaginou que abreviaríamos tanto no Twitter para poder caber ali em 140 caracteres, hoje 280 caracteres? Isso mostra que a língua é dinâmica, mutável e possui suas variações a fim de cada vez mais promover a comunicação e a interação. Beleza? Bom, aqui, pô, esse negócio aqui é muito massa, esse mapa. Eu tô usando aí muito massa. Talvez você aí de São Paulo não vai entender, você aí do Rio não vai entender, você aí do Centro-Oeste brasileiro pode não entender, você do Sul pode não entender. Massa é legal. Bah, que legal! Tri legal! Né? Tipo assim, muito, muito bacana mesmo. Pô, muito louco, muito. Ó, várias expressões que a gente está usando aqui nesse momento da aula representam a variação linguística. Aqui é um exemplo de comidas típicas, né? Você que está aí no eixo Rio-São Paulo come muito açaí. Você também em Minas, você aqui do Nordeste origem lá da região norte, lá do Pará especialmente. Aqui algumas comidas locais, né? O arroz de cuchá no Maranhão, baião de dois no Ceará, Maria Isabel aqui no Piauí, o bolo de rolo, nossa cara do Pernambuco, sururu ao coco lá em Alagoas, caranguejo lá de Sergipe, a ginga com tapioca, um abraço pro Rio Grande do Norte, ó a acarajé Bahia, pão de queijo alacrado de Minas Gerais mesmo, ué, você é besta, e a coxinha em São Paulo, né? E a feijoada, que aliás não é só do Rio, né? É bem sudeste mesmo. Olha a moqueca capixaba, olha o barreado muito comum lá no Paraná, a polenta no fio, Santa Catarina, o churrasco, tchê. Mas não é só churrasco no Rio do Sul, não, tá? Então, vamos lá para a região norte, ó, o tacacá, a paçoca com banana lá em Roraima. Olha o camarão no bafo, olha a caldeirada. Ah, não, Rondônia lá em cima, tá? Olha, baixaria, baixaria, a gente pode pensar uma coisa, baixaria é uma coisa chata. É uma comida, é uma região, é uma expressão utilizada e uma comida típica lá da região do Acre. Então, que você tem um exemplo claro de variação linguística através da gastronomia, beleza? Agora, cuidado com isso aqui, pessoal. Anule isso não só do seu convívio social, como a gente diz no interior assim do Nordeste, fica mangando só porque ele falou assim, né? Poxa, isso não é legal, cara, tá? Isso não é bacana. Você tem que respeitar as formas que os dialetos, as várias formas de comunicação que as pessoas se utilizam. Então, ó, nada de preconceito linguístico, que as questões trabalham muito em cima disso para combater isso, ok? Ó, não, preconceito linguístico, não, vamos respeitar as variantes linguísticas. E, aliás, as próprias provas de vestibulares, através dos parâmetros curriculares nacionais, que o Enem ainda hoje utiliza, pelo menos nos próximos anos deve utilizar, até chegar ao novo Enem, já coloca que as variações linguísticas devem ser ensinadas na escola, bem também como a atual BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que traz essas normatizações do ensino aí desde 2017. As variantes linguísticas ou variações linguísticas são trabalhadas no cotidiano do aluno para que ele conheça, respeite e utilize quando achar necessário. Nós temos variações de ordem histórica, regional, social e estilística. Professor, mas espera aí, tem uns outros nomes aí, não tem? Tem, calma aí, que são os nomes chatos, mas você precisa saber, porque as provas vestibulares acabam colocando os termos mais técnicos. Vamos já lembrar essa parada bem. Mas antes, olha isso aqui, isso é muito importante, tá? Está na normatização do ensino brasileiro. Cabe à escola garantir o respeito às variantes linguísticas, mas compete também a ela, escola, a tarefa de mostrar ao aluno que, ao se fazer compreender pela linguagem, é possível usar muitas possibilidades, e aí vou ter que respeitar e reiterar que essas possibilidades de comunicação se dão de ordem social, cultural e pessoal. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então? Galera, primeira variação histórica. E aí o termo técnico diacrônica, diacronismo, né? Tem a ver com a parte histórica. Essa variante mostra o quanto a língua evoluiu. Nossos bisavós falavam voz-me ser. Você pegar essas novelas de época, né, você vai ver a diferença do jeito que se falava, né? Então, uma característica interessante da variação diacrônica, também chamada histórica, são as modificações que o idioma sofreu, especialmente na escrita, mas lógico também na fala, por aspectos temporais. Então, muitas palavras caíram em desuso. Olha só, arcaísmo, palavras antigas, uma gíria de ser é o novo, não se usa mais, tá? É em desuso. Ao contrário, nós temos a todo momento palavras novas sendo incorporadas ao idioma. Aí são neologismos. Neologismos, palavras novas, arcaísmos, palavras ou expressões
antigas, arcaicas, não mais utilizadas, a não ser nos livros de literatura que você vai ver muito. Um escritor que gosta muito de arcaísmo, Guimarães Rosa em seus romances. Outra coisa curiosa é que ao longo do tempo, muitas reformas, a língua é dinâmica, ela vai se modificando, foram sendo feitas até para poder entrar palavras novas e algumas palavras que estão em desuso saírem do vocabulário. Então os dicionários, eles são constantemente modificados através das reformas. A última grande reforma que nós tivemos foi em 2009, depois uma pequena reforma ali em 2011, na língua portuguesa, seja falada no Brasil, Portugal e nos países de língua portuguesa na África e até no Timor-Leste, exatamente. Lá na Ásia também temos um país pequeno que fala a língua portuguesa. Pessoal, a variação histórica ocorre muito, né? É mais presente em textos literários, letras de música, principalmente letras de músicas antigas, ou algum autor que queira fazer uma referência, e também nos documentos. Você vai analisar um documento de época, você vai ter que perceber expressões que a gente não usa mais hoje. De alguma forma já foram adaptadas, tá? Exemplos, o você já foi voz me ser. Hoje se usa o VC, né? Ou até mesmo só o C. Olha a palavra não como está sendo escrita. Às vezes as palavras ganham letras, às vezes perdem letras, né? Falou, valeu, também, acho com X, beleza? Isso aqui nesse contexto denota o dinamismo da língua. Olha, consequência, frequência, linguiça, até outro dia tinha o trema. Não tem mais, porque houve uma reforma da língua portuguesa na ortografia, tá? Vocês não encontram, vocês ainda encontram muito farmácia com PH, mas foi adaptado farmácia com F. Então isso mostra, são exemplos de variação histórica, tá bom? Galera, variação regional, diatópica. Aí são questões geográficas. Acabei de falar. Olha a região norte, região nordeste. Às vezes dentro da própria região tem variações. O Nordeste mesmo, tá? Tem comidas típicas diferentes e o jeito de falar uma gíria diferente no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Alagoas, no Piauí, no Pernambuco, no Ceará, região Sudeste também. Você vê que o paulista, né, tem um hábito diferente, tem uma tradição diferente do carioca na hora de falar, que difere um pouco do capixaba e também no mineiro, na região sul também. Então aqui entram aspectos não temporais, mas geográficos e também, obviamente, um pouco de regionalismo aí na questão da cultura. Aí a questão do sotaque, aí eu tenho o dialeto caipira, vem o interior de São Paulo, fala bem diferente do cara que mora na capital. Então, o paulistano e o paulista diferem um pouco na hora de falar, tá? Então, aspectos regionais, eles interferem na escrita e também na fala. Vamos dar exemplo? Tá? Um exemplo, claro, pegando comidas, né? Abóbora, se você para o Nordeste, você vai chamar de girimum. A mandioca, né? Você conhece como macaxeira ou aipim. E a mexerica, muito comum, né? Esse termo na região sudeste, é tangerina em outros lugares, tá? Às vezes o cara vai falar a palavra velho, velho, mulher. E aí, véi, uma gíria, por exemplo. Então, isso é questão regional, tá? E isso, lembrando, gente, se eu estou escrevendo um texto de norma culta, isso aqui não pode acontecer, velho, mulher, entendeu? Então, isso aqui, se você observar, que você vai ter situações em que as variantes linguísticas vão ser utilizadas. Mais uma variante. Agora, de ordem social. O nome, então, olha o nome, gente. Diastrática, tá? Eita, termozinho pior que assim, os vestibulares gostam de cobrar o termo técnico, hein? Beleza? Diacrônica, diatópica, agora diastrática. Diastrática tem a ver com a questão da classe social, da profissão, da pessoa, da profissão que ela está, ela vai usar um termo mais técnico, classe social dela, ou maior conhecimento linguístico, mais escolaridade, tende a usar a norma culta. Às vezes a idade, o jovem, ele sabe a norma culta, ele aprende na escola, mas ele vai usar gírias no dia a dia dele. O gênero, a galera do LGBTQI+, tem vocabulário próprio. Assim como os médicos têm, como na hora do futebol tem os termos técnicos. Essa variação social tem a ver com os grupos. Você vai criando grupos ou tribos, né? Então você dá um gíria, por exemplo. É muito normal você acompanhar uma gíria na letra do rap. Às vezes, porque o cara não sabe falar. Não é bem assim. É que ele quer se comunicar com o seu receptor, que recebe melhor aquela mensagem usando as gírias. E as tribos urbanas, tem a gíria do skatista, tem a gíria do cara da bike, tem a gíria do cara lá do rap, são várias situações que são colocadas. E o jargão? Tá? O jargão tem um jargão técnico. Se você for querer conversar com um cara você não sabe nada de mecânica de um carro, o cara começa a falar termos técnicos, você, entendi não. Então, tem várias situações que a variação social são trabalhadas. Clube, tem gente que fala clube, é um exemplo de uma questão de escolaridade. Irado, meu, sinistro.
Olha, a palavra sinistro, por exemplo. Se eu estou falando tecnicamente para a galera que trabalha com seguros, sinistro lá no contexto seguro é roubo. Houve um sinistro. Mas para a galera do skate, do surf, pô, sinistro, meu. Pô, bacana, massa, show, tá? Olha aqui, ó. Tá na cara que eles não teve peito de encarar os ladrão. Isso aqui mostra uma questão de escolaridade. Não deve se ter preconceito por isso. É uma variação de ordem social, de escolaridade, classe social, muitas vezes. Já pensou um médico chegar para Dona Maria, sua mãe, sua tia? Ô, Dona Maria, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Meu Deus do céu, o que é isso? Você vai ouvir o médico falando do exame, você fica apavorado, não vai ver uma coisa simples. Então, o médico tem um jargão. Se você ficar vendo dois médicos conversarem a respeito do seu problema, você vai ficar assim, eita, vou morrer. Às vezes é uma coisa simples, mas é porque eles têm o termo técnico para ser utilizado no cotidiano deles, beleza? Então, variação social ou diastrática tem a ver com o contexto de comunicação nesses fatores aqui. Profissão, classe social, gênero, e aí pode entrar gíria e pode entrar também o jargão. E a última variação estilística, de estilo, é chamada de diafásica. Gente, diatópica, diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica. Meu Deus, é muito dia! Mas tem aqui um esquemazinho para você memorizar, tá? Galera, essa é a mais contextual que tem. Porque em uma situação você pode mudar, no mesmo, você está falando para alguém, que fala de um jeito, vai para outro grupo, você fala de outro jeito. Porque eu chamo de aspecto situacional ou contextual. Porque dependendo da situação, eu vou usar uma linguagem mais culta. Por exemplo, né, eu estou dando uma aula, vou dar uma palestra para professores. É óbvio que eu vou usar os termos mais cultos, vou manter a linha na norma culta, mas no dia a dia falando para a galera, e aí galera, beleza? Vamos lá então. Na minha aula, a fim de eu me comunicar mais rápido com o meu aluno, trabalho muito com cursinho, né? Você consegue usar umas expressões, umas gírias para facilitar a comunicação naquele contexto, tá? Então eu estou adaptando a minha falha, a minha escrita, a uma situação de comunicação. Depende do receptor ou gênero textual. Como assim? Se eu vou escrever um e-mail, tá aqui os exemplos, né? Um e-mail eu vou usar o quê? A linguagem formal, a norma culta, a norma padrão. Mas no dia a dia, conversando, pode ser que eu trabalhe muito mais a coloquialidade, né? Coloquial, a oralidade, a informalidade. Então, o gênero textual, se eu vou escrever uma redação, prova do Enem aí, eu não posso de forma alguma usar a linguagem informal, galera. Eu vou ter que utilizar-me da norma padrão. É inevitável. Não há como evitar. Eu preciso da norma padrão de todas as formas, tá? De todas as formas possíveis. Agora, olha só, a palestra para o público seleto. Agora o futebol. Pô, a galera lá, meu irmão, toca aí, não sei o que e tal. Não vou ficar preocupado com norma culta, né? Vou ficar preocupado com em estar falando corretamente ali. Escrever um e-mail, olha o gênero textual. Escrever um e-mail não é quando eu falar no WhatsApp, tá? Uma conversa em rede social difere de você fazer uma carta, um texto formalizado. Tudo bem? Beleza? Diacrônica é histórica, diatópica é regional, diastrática é social, diafásica é estilística. Agora é hora de nós vermos um exemplo. Ah, tchã! Ó, atim, né? Esse atim aqui é bacana porque ele tá tipo associando aí a uma questão regional. Que questão regional é essa? Ah, do gaúcho, tchê. Tá bom? E aqui, galera, olha só. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Nossa senhora. Aí mostra o desconhecimento da língua, questão da escolaridade. E é meio contraditório falar tantos idiomas e não saber o próprio, né? E aqui o poeta, o modernismo, primeira fase especialmente, Oswaldo, Mário, Manuel Bandeira lutaram muito para que a poesia tivesse a fala do dia a dia, né? Cotidiano. E resgatar um pouco da simplicidade da linguagem. Vício na fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhado. Então está trabalhando aí com a questão não só regional, mas também um pouco de questão social, dependendo do contexto que essa comunicação foi efetivada. Vamos fazer questões agora. Silêncio! Não quero ouvir mais nenhum pio. Pier! Nós somos galinha caipira. Olha só, nós somos galinha caipira. Em vez de falar pier, eu não vou pior.
Tá vendo aqui? Olha essa questão aqui, galera. A língua se manifesta por meio da oralidade e da escrita. Oralidade fala, escrita, obviamente escrita. Essas modalidades estão sujeitas a alterações de registro, ou formal ou informal, que podem decorrer de razões diversas. Essas razões diversas são as variações. Os trechos PIR e nós semo são exemplos de quê, pessoal? Regional, sociocultural, estilística, diastrática ou diafásica. Só lembrar aqui, olha só, diastrática seria o quê? Social. E diafásica, galera, acabamos de ver. Olha aqui, diafásica é estilo. Então, a letra A, a letra C e a letra E estão praticamente sendo a mesma coisa, porque estilística é o mesmo que diafásica. Mas nesse caso, pessoal, o PIR e nós sempre não dá ideia de caipira, então você vai marcar a letra A. É um aspecto regional ou também conhecido como diatópico. Tudo bem? Questãozinha tranquila. Os vestibulares ou perguntam qual é o tipo de variação, e é por isso que eu tenho que saber os nomes: histórica diacrônica, regional diatópica, social diastrática, estilística diafásica. Tudo bem? Tenho que saber o nome, porque às vezes ou vai vir um ou vai vir outro. Aqui veio o regional em vez de atópica. Ou outro tipo de questão, tá? Eles vão dizer qual é a variação e te perguntar como é que ela ocorreu, qual a característica dela, tá? Vamos pegar um aqui do Enem. Ó, no texto, o trecho "Cê tá muito louco, velho" caracteriza o uso social da linguagem mais comum a quem? Então, nesse caso aqui, ó, Nicolau, você precisa parar de viajar. Você tá muito louco, velho. Olha aí, uma formiguinha albina bailarina. É que ele tá vendo aqui pelo óculos 3D, então ele tá enxergando essa formiguinha aí como se fosse uma albina, né? Mas o foco da questão tá aqui, ó. Você tá louco? Quem é que normalmente usa esse tipo de expressão, pessoal? É no cinema? É pessoas com problema de visão? Essa letra C é horrível. São idosos? São crianças? Não, são jovens, tá? Em uma conversa informal. Então aqui, na verdade, eu tenho um exemplo, gente, do uso da gíria. Tanto pode ser um exemplo de variação de ordem social, como também estilística. Estilística, porque está falando para um jovem, ele pode utilizar desse contexto. Pode ocorrer as duas situações nesse caso aqui. Mas a questão, Enem e PPL, focou mais na expressão, portanto, jovens na situação informal, louco, velho, são gírias aí. E a última questão, ela cai muito no vestibular cordel, e que é um dos maiores cordelistas do Brasil, ou letra de rap, você trabalha a variação linguística, tá? Considerando-se o registro linguístico apresentado, aqui o aluno tem um trabalho a mais. Qual é? Primeiro, identificar qual é o registro linguístico. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu tô sem terra estranha. Hoje eu tô em terra estranha. É bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, todo dia eu aboiava nas porteiras do curral. Seria curral. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Então ele veio como se estivesse sendo um retirante. Primeiro, você percebeu aqui aspectos regionais e percebeu também aspectos aqui no caso sociais. Então são dois exemplos de variação. Mas essa questão aqui é curiosa, né? Porque ela não quer que você olhe para o registro linguístico e diga qual é, mas o que isso representa, tá? Representa a variação linguística que o Brasil tem. Que eu falei no começo da aula, as variações também denotam a riqueza de uma língua. E não é na língua portuguesa apenas, na francesa, na inglesa, em todo lugar tem. Então, não é uma forma específica de dizer, porque são variantes, elementos pouco usuais, não. Muitas expressões que estão aqui você tem no dia a dia. Então não é pouco usual. Não é só o Patativa que usa, tá? Não é a maneira de falar não vai influenciar, mas mostra a diversidade, tá? Não é influenciar a maneira de falar, não é ideia. Nenhuma forma de linguagem para você se influenciar, é para você interagir, tá? Diversidade lexical, o foco não é lexical, né? Não tem a ver com a gramática em si, mas mostrar a variação que essa língua portuguesa tem. E aí vamos para a letra E, que eu citei. Patrimônio linguístico. Muito cuidado. Mostra aqui Patativa, se fosse um poeta do sul com a sua expressão, um da região norte, mostrar o quão rica é a língua portuguesa falada no Brasil, o quão rica é nossa variação linguística. E não deixamos aí,
né, de falar, não podemos esquecer que você colocar um angolano, um brasileiro e um português de Portugal conversando, mesmo sendo a mesma língua, você tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque são diferentes os sotaques, as expressões, o próprio léxico da língua portuguesa é bastante diverso, mesmo entre falantes da mesma língua, que é o caso. Beleza, galera? E aqui eu termino convidando você a conhecer o meu e-book, tá? Que tem mais de 100 questões comentadas de linguagem. É R$ 9,90 para você adquirir. Basta você estar inscrito no meu canal. Você pode falar comigo pelo Instagram, @AlexRomeroLima. Me siga lá, dou muita dica legal no Instagram, ou pelo meu e-mail. Passo o Pix para você. Você ganha aí um e-book com 100 questões comentadas de todas as disciplinas de linguagem. Língua portuguesa, tem a gramática, tem a literatura, tem arte, tem texto, tem variações linguísticas e por aí vai. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.